E nesse domingo de Corinthians e Avaí, agora no programa Pai Querer Futebol Memória, eu tenho a honra, o prazer de bater um papo com um grande meia esquerda da história do futebol brasileiro. Pelo Avaí, foi bicampeão catarinense. Pelo Corinthians, bicampeão paulista. O grande camisa 10 da democracia corintiana, Zenon. Boa tarde, mas que prazer, que honra tê-lo aqui. Tudo bem, Zenon? Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pai Querer. É um prazer muito grande participar do seu programa. E estamos aí na expectativa, né, desse grande jogo, o Avaí vindo de bons resultados, o Corinthians precisando muito mais do que nunca também desse resultado para manter aí as possibilidades de liderar a competição. Ô Zenon, e você que é da pequena cidade de Tubarão, no interior de Santa Catarina, começou no Hercílio Luz, passou pelo Avaí, o Avaí te projetou, mas a gente pode dizer que o Corinthians te consagrou. O coração fica um pouquinho dividido numa hora como essa, ô Zenon? Ah, fica, né? Não tem como, porque afinal foram duas passagens maravilhosas, né? Tanto pelo Avaí como pelo Corinthians. Lógico que com proporções bem diferentes, né? O Avaí é um clube de estrutura média, a gente não pode considerar o Avaí ainda um clube grande, embora tenha melhorado muito, né? A sua estrutura. Eu estive recentemente lá na ressacada e pude ver de perto o que essa diretoria está fazendo em prol do Avaí. Então não é à toa que o Avaí se encontra numa posição boa dentro do Campeonato Brasileiro, né? Porque afinal a diretoria tem trabalhado. Quanto ao Corinthians, é o sonho de todo jogador profissional, é ter uma passagem por esse clube que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores do Brasil e um clube muito interessante de você ter uma passagem. Ô Zenon, o Ronaldo Fenômeno ainda volta a jogar futebol pra você? Porque muita gente entende que o time do Corinthians rende mais sem a presença dele em campo. Tá na hora do Ronaldo parar, Zenon? Olha, eu acho que o Ronaldo, ele que tem que se avaliar, ele que tem que ter a sua autocrítica, porque o jogador, ele tem que ter a sua autocrítica quando for parar de jogar futebol. O Ronaldo tem uma qualidade técnica que poucos jogadores têm. Ele já provou isso dentro do Corinthians, ganhou praticamente o Campeonato Paulista para o Corinthians, só que infelizmente é um jogador que tem muitas lesões, é um jogador que está pagando um preço muito alto por tudo aquilo que ele fez durante a sua trajetória quando era jovem, né? Quando trabalhou muito a sua parte muscular e hoje, né, estão aparecendo aí lesões que a gente nunca até tinha ouvido falar, né? Entendi. Lesões de tendão patelar, enfim, várias distensões musculares, isso tudo devido ao seu passado. Mas é um jogador que a gente pode esperar qualquer coisa, porque depois dele ficar 1 ano e meio parado, retornar e tem sido, né, desde a sua volta, ficou um bom tempo aí sendo um grande ídolo, sendo aquele grande jogador, a gente pode esperar de tudo. Isso é verdade mesmo, ele já deu a volta por cima várias e várias vezes. Mas eu não quero agora falar da sua carreira maravilhosa, você que era o camisa 10 da democracia corintiana. Eu conversava recentemente com o Birubiru no nosso programa e nós relembramos aquela final do Paulistão de 82, você dando um passe magistral para ele, tocar a bola no meio das pernas do Valdir Pérez e ali praticamente sacramentar o título paulista para o Corinthians. Mas eu não, em cima desse lance, eu queria primeiramente te perguntar o seguinte: hoje no futebol brasileiro a gente não vê mais aquele meia como você, que pensava o jogo, que fazia lançamentos, enfim, parece que acabou isso no futebol brasileiro. E a gente tem a impressão de que nas categorias de base trabalha-se muito mais a parte tática do que o jogador em si. Então os jogadores de futebol no Brasil hoje, eles parecem produzidos em série, parece que saíram de uma fábrica. Não ensinam o jogador a pensar nas categorias de base. Para você, o maior problema dessa linhagem de meias ter acabado é isso que eu citei, ou tá realmente faltando talento no nosso futebol, Zenon? Não, é isso. Foi a evolução do futebol, na realidade, né? Hoje, com esses novos esquemas, os treinadores colocando em prática muito mais a força do que a parte técnica, trabalhando muito mais
em espaços pequenos do que em espaços longos. O jogador nas categorias de base, quando começa a driblar, quando começa a fazer algo diferente, alguns treinadores podam isso, e aí futuramente esses jogadores são prejudicados, são podados em algumas de suas qualidades. Então talvez tenha sido esse o maior fator, né, desse desaparecimento do grande meio armador, aquele jogador que defendia, armava, atacava e fazia gols, além de fazer lançamentos de 40, 50 metros, deixando os seus companheiros numa condição boa de finalizar. Então hoje os treinadores eles querem muito mais características de marcação do que propriamente características de técnica, de jogadores que numa jogada individual podem resolver a questão de um jogo difícil. Nós vimos isso na Copa do Mundo, né? A nossa própria seleção fugiu completamente de suas características e tratou muito mais de se defender do que atacar. É lamentável, é uma pena mesmo. Agora, Zenon, eu citei essa final de 82 entre Corinthians e São Paulo, e eu me lembro depois desse jogo, eu era criança, mas já era um grande ouvinte de rádio, 82 eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro depois dessa partida do Milton Neves, da Rádio Jovem Pan de São Paulo, colocando a escuta em você para você ouvir o choro do seu filho Adnan, que tinha nascido nesse dia, não foi isso, Zenon? Foi, aconteceu realmente isso. O meu primeiro filho, Adnan, ele nasceu em 1982 e o Milton Neves, naquele terceiro tempo, colocou diretamente aqui do Hospital de Campinas o choro do meu filho. Foi muito emocionante, né? Realmente um momento muito inesquecível na minha vida, e o Milton Neves fala isso até hoje, né, no seu site, enfim, nos seus programas. Milton Neves, que é um grande amigo, já passou também aqui pelo nosso programa. E joga bola o Adnan, ou Zenon? Olha, jogar ele joga, mas infelizmente não quis seguir a carreira como profissional de futebol. Hoje ele é um engenheiro de computação, trabalha, mas o que eu gostaria mesmo é que ele fosse um jogador de futebol. Ô Zenon, outro lance seu maravilhoso que eu me lembro, em 83, o Corinthians bicampeão paulista. Aquele jogo final, o Sócrates fez um gol praticamente no último minuto e o Marcão do São Paulo empatou já nos acréscimos. Mas o lance que entrou pra história nesse gol do Sócrates foi o drible que você deu no zagueiro Gacém. É claro que você não quis humilhar o Gacém, mas você sem querer humilhou. Você deu um toquinho, ele passou igual um trem na jogada e saiu capotando. E você deu um toque de calcanhar pro Sócrates, com toda a categoria do mundo, dominar e tocar a bola na saída do goleiro Valdir Pérez. Foi o fecho de ouro, foi o grande finale mesmo daquele bicampeonato paulista, hein, Zenon? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi uma jogada muito bem realizada. Eu recebi a bola do Eduardo, que se encontrava na ponta esquerda, ele me lançou pelo lado direito, e eu não entendi aquele comportamento do Gacém. Sinceramente, eu vejo de vez em quando esse lance, e não dá para entender o que deu, né, no Gacém. Eu acho que deu um tilt na cabeça dele, e ele acabou sofrendo uma queda muito esquisita, né, naquele drible que eu dei no Gacém. E logo na sequência da jogada, eu dominei a bola dentro da meia-lua, o Oscar ficou na minha frente, então não tinha como eu definir a jogada. Aí eu esperei alguém passar por mim, né? E esse alguém foi nada mais, nada menos que Sócrates, né? Que dificilmente chega na cara do gol e treme, né? E fica apavorado. E ele, com toda a sua classe, com toda a sua maestria, deu só um tapinha do lado esquerdo do Valdir Pérez, fazendo o gol do título praticamente, porque o São Paulo não teria mais condições nenhuma de reverter a situação. Então eu fui muito feliz durante a minha carreira aí no Corinthians, né, a minha passagem pelo Corinthians, porque eu joguei ao lado de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que foi o Sócrates.
É Sócrates com a 8 e Zenon com a 10. Aquele meio-campo do Corinthians realmente era covardia. Mas eu me lembro de outro lance seu, Zenon. Aí já vai também o fato de eu ser macaco de rádio, ouvinte de rádio desde criança. 1º de maio de 83, o Corinthians fez 4-1 no Flamengo no estádio do Morumbi. É verdade que a goleada acabou não adiantando porque o Corinthians ficou de fora da Taça de Ouro do Campeonato Brasileiro na época. Mas você enganou um dos narradores mais precisos da história do rádio esportivo brasileiro, que foi o José Silvério, na época na Jovem Pan, hoje na Rádio Bandeirantes. Você deu um canudaço de fora da área que o Raul Plasman ficou parado. Ele gritou, pra fora! Não, não, é gol, é gol, é gol! Quer dizer, você até o José Silvério você acabou enganando naquela jogada, hein, Zé, não? É verdade, é verdade. E isso ele fala até hoje, né? Que foi a única vez que ele cometeu um equívoco na sua narração. E olha que a bola não era Jabolane, hein? É verdade. A bola não era Jabolane. A bola era aquela que pesava quase que meio quilo. Aquela bola de couro, né? Que era da empresa Topper. A gente jogava com aquela bola. Mas eu peguei um 3 dedos de fora da área, que não só enganei o Zé Silvério, como o próprio Raul Plasma, que ficou sem ação nenhuma, né? Eu acho que se fosse medir ali a velocidade da bola, ela foi a uns 110, 120 por hora, né? Com um chute é o chute perfeito, né? É o famoso chute perfeito e chute para fazer gol. E não apenas um chute para o gol. Ah, sem dúvida nenhuma. Foi um lance realmente maravilhoso e está muito nítido ainda na memória, na retina de todo torcedor do Corinthians.